de aula, onde o tema é o conceito de elasticidade. Após compreendermos o mecanismo de preço, onde podemos observar que algumas variáveis que destacamos afetavam a demanda e outras afetavam o lado da oferta, agora a ideia é que a gente possa justamente quantificar o quanto essas variáveis podem impactar o nível de consumo ou o nível de produção. Destacadamente, né, nós vamos focar no conceito de elasticidade, olhando mais para a elasticidade preço da demanda, ou seja, aquela elasticidade que vai nos mostrar como que o consumidor reage quando os preços são alterados. Discutindo um pouco o que seria esse conceito de elasticidade, o conceito, a gente poderia dizer que é um grau de sensibilidade. O que seria um grau de sensibilidade? Seria como que podemos medir as variações, né, em que uma variável vai ter quando, a partir do momento que correlacionada à outra, possa sofrer alterações devido a um impacto advindo de outra variável, de uma mudança, né, em outra variável. Então, genericamente, o conceito de elasticidade pode ser aplicado, por exemplo, para a tomada de decisões do governo, por exemplo, olhando para o cenário macroeconômico, quando você tem mudança de taxa de câmbio e quer saber o quanto isso afeta o comércio, né, em termos de exportação, importação, ou, por exemplo, olhando o quanto a variável taxa de juros pode afetar o nível de investimento, né? Outra forma também de olhar para isso é o impacto, né, que as empresas podem ter e a necessidade que elas têm, na verdade, de conhecer a expectativa que ela tem em relação ao seu nível de vendas, né? E uma variável de suma importância justamente é o preço. Então, quando há alterações de preço, como que o consumidor se comporta em relação ao consumo de um determinado bem ou serviço? Então, isso a gente vai poder ver aqui como a gente faz para medir essa sensibilidade. E isso é muito importante para a empresa, porque a gente vai focar aqui o conceito de elasticidade em cima da demanda e, a partir desse conceito, tentar ver como que ela pode corresponder ao nível de receita, de faturamento da empresa. Ou seja, a empresa, ao precificar o seu bem e fazer alterações no nível de preço, como que isso é recebido pelo consumidor? Como é que ele reage? Qual a sensibilidade dele? Como é que ele pode vir a reagir? E esses resultados a gente vai colocar aqui, quer dizer, vai discutir de uma forma a gente poder compreender o conceito da elasticidade, principalmente focado em termos de faturamento, como que isso pode mexer no faturamento de uma determinada empresa. Então, os tipos de elasticidade que a gente tem na literatura, enumerando, quer dizer, a elasticidade preço da demanda, que é a que a gente vai focar aqui, né, que é o nosso maior interesse, onde mudanças, né, mudanças no preço, então a gente vai trabalhar aqui com variações percentuais, eu vou explicar por quê. As mudanças percentuais no preço vão ensejar mudanças, né, variações na quantidade procurada ou na quantidade demandada ou no consumo de um determinado bem ou serviço. Outro tipo de elasticidade é a elasticidade de renda da demanda. Como é que funciona a elasticidade de renda? Ou seja, qual é a sensibilidade do consumo quando há uma mudança na renda de um determinado consumidor. Outro tipo de elasticidade a gente chama de cruzada. Por que cruzada? Cruzada porque o que a mudança no preço de um determinado bem pode ensejar no consumo de um outro. Ou seja, que relação eles guardam. E isso é medido pela elasticidade cruzada. E a outra elasticidade, muito próxima da de demanda, a gente vai ver apenas que o sinal que, na verdade, que distingue uma da outra, a forma de medir é igual, o quanto uma mudança de preço enseja uma mudança no nível de oferta, ou seja, no nível de quantidade que esse produtor vai produzir. Bom, o próximo item agora que a gente está colocando é como é que eu faço essa metodologia de cálculo, ou seja, como que eu calculo a elasticidade, né, de um determinado bem ou serviço? Bom, a definição de sensibilidade, ao colocar para a gente que é um grau de sensibilidade, e pensar que esse grau de sensibilidade pode estar, na verdade, fazendo a medição
de uma mudança de consumo em vários tipos de bem ou serviço, e que esses vários tipos de bem ou serviços, eles têm várias unidades de medida, né? Então, eles podem estar medidos em toneladas, em quilos, em litros. Então, para que você possa fazer uma correspondência, para que você possa fazer uma comparação de graus de elasticidade, é colocado as variações em termos percentuais, porque colocando em termos percentuais, nós conseguimos poder fazer comparações entre as elasticidades de diversos tipos de bens, não sendo incomodados pelos diversos tipos de medidas desses bens, né? Então, a elasticidade é uma relação onde qual é essa variação percentual no preço, dado um grau de sensibilidade, gera uma determinada variação percentual no consumo. E o que a gente está colocando aqui como metodologia de cálculo é a variação percentual em relação a um ponto específico, ou seja, em relação a um preço inicial, né? E que a partir do momento que há uma mudança nesse nível de preço, quanto que essa quantidade responde? Ou seja, a nova quantidade será de quanto? Isso vai depender o quê? Do nosso grau de elasticidade. O melhor para a gente compreender isso tudo é através de um exemplo, né? Então, colocando aqui um exemplo para a gente calcular a elasticidade, dado uma determinada curva de demanda, digamos que através de um preço inicial, que esse preço seja de R$20, haja uma possibilidade, digamos assim, desse empresário reduzir o preço dele de 20 para 16 unidades monetárias, ou R$16. Quando esse preço ele está no patamar de R$20, a quantidade demandada, consumida, procurada pelo consumidor é de 30 unidades. Quando há uma redução no preço, a quantidade que o consumidor procura é uma quantidade maior. Claro, isso aqui obedecendo à lei geral da demanda, onde preços e quantidades consumidas variam de forma inversa, né? Tem uma relação negativa. Pois bem, então, quando o preço é 20, o consumo é 30, e quando o preço cai para 16, o consumo aumenta para 39. A partir desses dados iniciais, conseguimos medir o grau de elasticidade através da fórmula que a gente tinha aqui no slide anterior. Então, em cima, do lado de cima da fração, vai ser a variação percentual da quantidade, e o lado de baixo da fração é a variação percentual do preço. Fazendo o cálculo das variações, chegamos ao grau de elasticidade de 1,5. Na verdade, menos 1,5. E por que menos 1,5? E por que o sinal negativo? Porque a demanda, né, a lei geral da demanda, guarda uma relação negativa entre preço e consumo, né, variam de forma inversa. Então, sempre o grau de elasticidade terá um valor negativo. A gente coloca ele em módulo, né, para aferir o valor absoluto, porque através do valor absoluto fica mais fácil usar para fazer classificações, que é o que a gente vai fazer. Mas primeiro vamos interpretar o que significa essa elasticidade de menos 1,5. A elasticidade de menos 1,5 está me dizendo que, a partir do momento em que houve uma queda de 20% no preço, houve um aumento no consumo de 30%. Ou seja, a queda de 20% levou a um aumento do consumo de 1,5 vezes o quanto esse preço foi reduzido. Então, o que esse 1,5 está me colocando, em termos de questões econômicas, né, de um significado econômico, é que o consumidor aí tem uma certa sensibilidade, né? E essa sensibilidade a gente costuma fazer classificações. E essa classificação vai ser importante para justamente quando a gente quiser aplicar em termos de faturamento da empresa. Então, como que é feita essa classificação? A demanda ela é classificada em 3 tipos. Ou ela é uma demanda elástica, e o termo elástico quer dizer muita sensibilidade. Ou ela é inelástica, ou seja, quer dizer que ela tem pouca sensibilidade. Ou ela tem elasticidade unitária. Vamos começar pela demanda elástica. Na demanda elástica, para ela em módulo, né, esse valor aí que dá negativo, mas a gente coloca em módulo dessa elasticidade ser maior que 1, significa dizer que as reações na quantidade consumida, né, as variações percentuais no consumo, que é o lado de cima da fração dessa relação, vão ser maiores do que as variações dadas no preço, que é o lado do denominador, né, o lado de baixo da fração. Então, sempre que houver
uma relação onde a mudança de preço ensejar uma variação percentual na quantidade mais que proporcional à mudança de preço, esse valor vai dar maior do que a unidade. E ao dar maior que a unidade, a gente chama essa demanda de elástica. Significa dizer o quê? Que o consumidor é sensível, né? Ele tem uma sensibilidade mais aguçada. E a gente vai entender por que essa sensibilidade é maior. Quer dizer, quais são os fatores, quais são as características do mercado que levam o consumidor a ter uma sensibilidade maior do que, por exemplo, outros tipos de bens ou serviços. Então, o nosso exemplo aqui, na verdade, está guardando relação com os dados colocados no slide anterior, onde uma queda, de 20% no preço de um bem gerou um aumento de 30% no consumo desse determinado bem, ou seja, gerando um grau de elasticidade de 1,5. Então, houve o quê? Uma queda um aumento, em termos de percentuais, 50% a mais, né? Então, você teve uma queda de 20% no preço e o aumento do consumo se deu de 30%, então mais que proporcional. Por isso, esse valor de 1,5. A demanda inelástica é quando a sua reação é menos sensível, ou seja, esse grau de sensibilidade, esse valor da elasticidade vai dar em módulo, em valores absolutos, menor que 1. Por que vai dar menor que 1? Porque a reação no consumo será menos que proporcional a essa mudança que houver no preço. Então, usando um exemplo numérico, se você tiver uma queda de 10% no preço, 10%, você vai ter um aumento de consumo de 5%, ou seja, o seu consumo vai variar menos que proporcional à queda do preço. Então, 5 dividido por 10 vai dar 0,5. Então, isso vai dar o quê? Um valor menor que 1, por isso classificamos como inelástico, ou seja, consumidores pouco sensíveis, menos sensíveis. E a última é a elasticidade unitária. A elasticidade unitária é onde a variação percentual do preço gera uma variação no consumo da mesma magnitude, do mesmo tamanho. Então, 10% de queda no preço gera um aumento de consumo de 10% também. Tá? E deixando claro que a expressão aí no nosso slide, ceteris paribus, em latim, lembre-se que se trata de tudo, a expressão significa tudo mais constante. Ou seja, a gente está mexendo com um preço, sabendo que outras variáveis ensejam também mudança de consumo, não só o preço, mas, na verdade, essa elasticidade está medindo a elasticidade preço da demanda, ou seja, qual é o grau de sensibilidade da demanda quando eu mexo apenas no preço. Por isso, ceteris paribus, tudo mais constante. Bom, como havia prometido, por que essa sensibilidade é maior, é menor? Quais são alguns fatores, se não todos, mas por alguns fatores que podem explicar essa demanda ser mais sensível ou menos sensível. Então, o primeiro delas é a disponibilidade de bens substitutos, ou, se quiserem, bens concorrentes. Então, quando o mercado é muito disputado, existem muitos bens, muitas opções de bens para que você possa trocar, comprar outra marca, outro produto que seja uma substituição perfeita de um pelo outro. Bom, significa dizer que o consumidor, nesse caso, vai ser mais sensível a mudanças de preço. Então, se houver um bem muito ou quase parecido igual ao outro, um rótulo que você não tem nenhum aborrecimento de trocar um bem pelo outro, uma marca pela outra, isso significa dizer que qualquer alteração pequena em preço vai ensejar uma resposta muito grande, ou seja, você vai desistir de comprar um bem para poder estar comprando outro. Então, essa disponibilidade maior de bens, essa concorrência maior entre os bens, faz com que o valor da elasticidade tenda a ser maior, a sensibilidade do consumidor seja maior. A essencialidade do bem. O bem é muito essencial, vamos dar um exemplo. Como está aqui no nosso slide, passagem de ônibus, ou então um medicamento. Se você precisa de um medicamento onde só existe aquele e não há outro que possa substituir, é bem provável que, mesmo com aumento de preços, você tenha que continuar buscando esse. Você pode, de repente, até consumir um pouco menos, não sei, diminuir um pouco a dose, ou você pode usar menos o transporte público, tentar andar um pouco e diminuir um pouco o número de passagens que você usa, mas você vai continuar usando, você não vai ter uma queda brusca, dada a essencialidade do bem. Então, é provável que com um bem muito essencial,
né, a elasticidade seja bem pequena, a tendência é que seja um bem de demanda inelástica. A importância relativa do bem no orçamento do consumidor vai, na verdade, vai nos mostrar que o consumidor tende a ter, por exemplo, uma elasticidade maior quanto esse bem pesa demais no orçamento dele. Vamos dar um exemplo, né? Se você coloca de um lado caixas de fósforo e do outro carne, né, que você consome todo mês na sua residência, um aumento de 100% em caixas de fósforos contra um aumento de 5%, né, na carne, ainda assim a sua demanda por carne será muito mais elástica. Por quê? Porque esse 5% vai pesar muito mais no seu orçamento, já que se trata de um bem caro, né, um bem que tem um valor consubstancial na sua renda, em relação à caixa de fósforo, que pode dobrar o preço, mas não vai afetar muito, não vai pesar muito no seu orçamento. E a última variável de explicação seria o horizonte de tempo. Porque o horizonte de tempo diz que quanto maior, mais a resposta do consumidor, ou seja, mais elástica será a demanda dele em relação a um tipo de bem. Porque conforme o intervalo de tempo for maior, o consumidor tem tempo para começar a tomar determinadas decisões, tem tempo para começar a mudar os seus planos, né? E a gente pode trazer alguns exemplos, né? Quando o valor do aluguel, por exemplo, fica caro demais, os consumidores começam a repensar se devem continuar com a locação de um imóvel ou se devem, na verdade, partir para adquirir, né? Mas isso não é uma decisão tão rápida. Então, o horizonte de tempo aí vai ser o suficiente para que ele possa começar a tomar decisões. E aí, quanto mais o horizonte de tempo estendido, as respostas começam a aparecer mais e aí passa a ser mais elástica, né, nesse sentido. Bom, a última e mais importante relação que guarda a elasticidade com a tomada de decisão do gestor é justamente o quanto que a mudança no preço pode mexer na expectativa de faturamento dessa empresa. Então, um grande uso, né, uma grande ferramenta do conceito de elasticidade é justamente como que isso pode explicar o nível de faturamento das empresas. Claro que para isso as empresas precisam fazer pesquisas e entender como que é a elasticidade do seu produto, né? O seu consumidor, em geral, tem que tipo de elasticidade? E qual é a margem de manobra que existe aí para poder mexer em preço? O que eu quero dizer com isso? Que a receita de empresa, né, basicamente seria o preço do produto vezes a quantidade, né, o número de unidades que essa empresa vende desse bem. Pois bem, se eu aumento o preço, pela lei geral da demanda, o consumo cai. A questão é, quando eu aumento o preço 10%, o consumo cai 10%? Cai mais que 10%? Cai menos que 10%? Bom, essa resposta vai me dizer se o faturamento vai aumentar ou não. Mas, para ver essa resposta, eu dependo do conceito de elasticidade. Eu preciso, né? Eu não posso prescindir do grau de elasticidade. Claro que a experiência também vai trazer isso para a empresa. Pois bem, a primeira relação é com a elasticidade do tipo elástico, né? Então, se a variação percentual no consumo for mais que proporcional à mudança, né, a variação percentual no preço, isso é o que diz que é o que determina uma demanda elástica. Aumentos de preço, onde você tem um mercado que um produto tem uma sensibilidade muito grande, provavelmente tenha muitos concorrentes, e você coloca um aumento de preço, a sua receita vai diminuir. Vamos colocar exemplos, né? Se você tem um aumento de preço da ordem de 20% e a demanda é elástica, ou seja, o consumidor é muito sensível, tem muitos produtos que ele possa substituir, um aumento de 20%, digamos que enseje uma queda de consumo de 30%. Ou seja, se você aumenta 10% o preço, mas o consumo cai 30%, a receita vai diminuir. De forma análoga, se o preço diminuir, né, e vamos botar que a redução seja de 20%, como também estamos tratando ainda de demanda elástica, ou seja, há uma sensibilidade muito grande, então uma redução de 20% no preço pode trazer um aumento do consumo de mais do que 20%, né?
Se for elástico, tem que ser mais do que 20, porque essa relação tem que dar maior do que 1. Lembre-se das relações e das classificações do nível de elasticidade. Então, uma redução no preço de 20 pode ensejar uma mudança de consumo o dobro, quer dizer, pode aumentar 40% o aumento. Então, você tira 20% do preço, mas ganha um consumo de 40%, a sua receita aumenta. Mas você pode estar trabalhando com bem de demanda inelástica. Um bem de demanda inelástica, o consumidor tem menos reação, né? Reage de uma maneira mais equilibrada, né? Não muito forte. Então, um aumento, digamos, de 10% no preço pode fazer com que o consumo caia, digamos, menos que 10%, né? Para poder dar esse valor, esse grau de demanda inelástica. A gente viu que ele é menor do que 1. Então, para dar menor do que a unidade, um aumento do preço de 10% tem que fazer com que a fração do lado de cima, que é onde tem a quantidade de consumo, varie para uma queda de 5%, né? Dando, por exemplo, um valor de elasticidade meio, que é menor que a unidade. Isso vai fazer com que a receita diminua. Ao contrário, se o preço cair 10%, como a sensibilidade é pequena aos preços, então uma queda de 10%, por exemplo, só faz aumentar metade disso, né, em termos percentuais, 5%. E aí você tem uma queda de receita. E quando a elasticidade é unitária, tanto faz, né, se o preço vai aumentar ou vai diminuir, mas a reação contrária no consumo é da mesma magnitude. Portanto, claro, tem que se manter o grau 1, né? Elasticidade unitária, ela é definida porque se dá um grau de sensibilidade 1, né, em termos absolutos. Então, a receita não tem mudança, então permanece constante. Então, o importante aqui é que a empresa tenha ciência de que tipo de elasticidade ela está trabalhando. Talvez surja aqui uma última pergunta. E a pergunta seja, se eu tiver, por exemplo, uma demanda inelástica, eu posso aumentar preço, porque o consumo vai cair menos que proporcional e a receita da empresa vai subir, sem dúvida. Mas eu posso indefinidamente ficar aumentando preços e a demanda sempre será inelástica? Não, a demanda não sempre será inelástica. Porque o que acontece é que, conforme você vai aumentando o preço, em algum momento isso vai pesar naquele orçamento do consumidor, né? Ele tem uma restrição que é a renda. Então, quando você começa a atingir demais a renda dele, esse consumidor vai começar a ter reações, né? Ele vai começar a frear o consumo de uma maneira mais forte. E aí você passa a deixar de ter, né, um consumidor com demanda inelástica para ter um consumidor com demanda elástica. Então, a pergunta que fica é, até onde, então, seria o ponto ideal, né? Vamos colocar assim, o ponto ótimo de aumento de preço, até onde eu posso colocar o meu preço, até onde eu posso suspender, colocar ele maior, né? Eu posso ir testando essa demanda inelástica até onde? Até ela dar unitária. Porque quando ela der unitária, significa dizer que após o grau 1, né, em termos absolutos, da elasticidade unitária, o próximo aumento de preço, você vai cair num trecho elástico da sua demanda. Então, ele começa inelástico, você vai aumentando o preço, chega na unitária, onde você tem um máximo, aí você consegue um máximo de receita, de faturamento. E depois, se você aumentar, aí você passa a cair num trecho elástico da curva de demanda, onde o consumidor vai reagir mais fortemente, e aí vai haver perdas, né? Vão haver perdas em relação ao que você tinha antes em termos de faturamento. Então, o recado que eu deixo é, qual é qual o grande recado, né? Qual é o grande conceito, a ideia da elasticidade? Elasticidade é um conceito de sensibilidade, ou seja, como que o consumidor reage às mudanças de preço. O que tínhamos visto na parte de mecanismo de preço, de oferta e demanda, e as variáveis que deslocam a oferta, que aumentam ela ou aumentam a demanda, apenas nos falavam em termos qualitativos dessa mudança, né? Se é para mais ou se é para menos, mas não dava para quantificar como era essa mudança. O conceito de elasticidade nos ajuda a justamente quantificar a mudança na variável, por exemplo, da demanda, quando a gente troca os preços. Então, mas vai depender do grau de sensibilidade. E o grau de sensibilidade vai dizer se o consumidor vai reagir de maneira mais enfática,
né, reduzindo muito, aumentando muito o consumo. E essas reações, que são classificadas como elástica, unitária e inelástica, justamente vão nos trazer os possíveis resultados dessas mudanças de preço dentro do faturamento, dentro da receita dessa empresa. Agradeço a sua atenção e ficamos agora com as atividades.